Boa noite, tudo bem? Bem-vinda. A gente acho que vai iniciando, né? Porque a gente combinou iniciar umas 19 horas, e aí respeitando também o pessoal que já está, né, presente, e os colegas que estão aqui também presencial. Então, boa noite, né, a todas as pessoas aqui que estão em formato aí virtual e aqui presencial. A gente pode fazer, como a gente está em poucos, a gente pode fazer uma rodadinha de apresentação antes de iniciar. Então, meu nome é Ana Lúcia, sou assistente social, estou como vice-presidenta do nosso Conselho de Serviço Social aqui do Rio Grande do Sul e na coordenação do Comitê Gaúcho de Assistentes Sociais na Luta Antirracista. E então, podendo nessa noite fazer uma noite assim muito significativa também, né? Porque hoje, além da gente poder estar realizando essa agenda de diálogo com os colegas, em especial com o Talvani, que está distante, mas está aqui bem presente, né? Infelizmente, a Elis não vai poder estar conosco, teve uma questão de saúde, a Silvana também teve uma agenda que ela teve que acompanhar as mulheres indígenas, né, numa conferência lá em Passo Fundo, e a professora Rosa, que está aqui também, né, conosco, e a gente está aguardando ver se, de repente, a Angélica Caigang entra também, né, mas aí a gente vai dando andamento, assim, à nossa atividade. Então, dizer, né, eu acho que antes de deixar o registro, assim, antes de passar para o pessoal que hoje até trouxe aqui o quadro, né, hoje a gente comemora e também faz uma reflexão, assim, em relação a esse dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, e também o Dia Nacional de Teresa de Benguela, né, é uma liderança muito importante para nós, né, a população negra, em especial para nós mulheres, e hoje, assim, poder estar dialogando, né, sobre essa pauta tão importante que a gente tem, que é poder estar trazendo mais, né, assim, o debate, principalmente para nós aqui no Rio Grande do Sul, sobre os povos indígenas, né, junto com os colegas assistentes sociais indígenas. Então, acho que a gente pode fazer aqui, né, quem está presencial, e depois a gente pode passar para quem está virtual. Oi, Elise, boa noite. Pode ser, quer começar, Talvani, se apresentando? Pode ser. Então, boa noite a todos, né, que estão aqui nessa noite especial, né, que esse debate venha a ser um marco histórico também hoje. Bom, me chamo Talvani, né, sou assistente social indígena Caigangue, moro na terra indígena do Guarita, cerca de uns 500 quilômetros de Porto Alegre, né, da capital, e agora atuando, né, como assistente social, que já faz uns 15 dias, acho, atuando aqui no território, né, e também isso faz parte, né, do mestrado, né, estou finalizando, talvez esse ano, né, o mestrado, é uma luta bem importante, né, para nossa caminhada e que venha somar, né, na nossa busca pelo conhecimento para estar trazendo dentro da comunidade, né, a nossa competência quanto profissional. Boa noite, eu sou Rosa, sou uma mulher branca, estou usando óculos, cabelos castanhos, com uma blusa preta, um colarzinho feito por uma estudante indígena da UFES, com as bolinhas verdes, e tenho, nos últimos anos, na minha experiência como docente, né, trabalhadora da URGS e pesquisadora, me dedicado a estudar a questão indígena e tudo que envolve, né, as violações de direito
e principalmente muito estimulada, muito motivada por algo que a Léa comentou no início, né, que a gente quase não tem na nossa formação de assistentes sociais a discussão da questão indígena, né? Entre outras, né, como a questão de gênero, raça, etnia, sexualidade, que é algo que a gente vem trazendo nos últimos anos para os currículos da formação. Assim, é difícil a gente falar com certeza, mas essa eu digo, mas com certeza algo muito impulsionado pelos estudantes cotistas, né? No caso, aqui hoje a gente vai estar se dedicando em falar dos povos indígenas, e os estudantes indígenas nas universidades públicas do Brasil todo têm feito uma micro-revolução, né? Pautando a sua ancestralidade, seus modos de ser, viver e conhecer. E, portanto, como o Tawane falou no início, estar aqui nessa roda de conversa, mesmo que de forma virtual, é extremamente importante. A gente precisa muito, né, trazer essa discussão do trabalho nosso como assistentes sociais e poder construir conhecimentos, partilhar saberes, principalmente saberes indígenas, né, para que a gente possa fazer jus ao nosso projeto de política. Isso, né, de início. Então, eu esqueci, né, de me falar algo bem importante. Eu sou colega, então, do Tawane, né, a gente está no PPG também, de serviço, Política Social e Serviço Social, a Aline, né, sou orientando da Prof. Rosa, com muito orgulho, né, e o meu projeto é sobre, a gente vem construindo, né, assim, pensando na questão das mulheres negras e indígenas no SUAS, né, então, além de estar nesse espaço, assim, do conselho enquanto gestão, né, do conselho, enquanto uma mulher negra também, né, a gente tem bem isso, né, que a Rosa diz, assim, acho que essa provocação também de nós, população negra, população indígena, né, a gente acaba fazendo também esse movimento de provocar. Boa noite a todos, né, aqui novamente. Eu acho que é um momento muito importante essa troca, né, que a gente está tendo aqui nessa roda de conversa. Para mim também é um momento muito importante, porque o CRES, né, fez esse convite para a gente estar participando quanto profissional indígena. Eu acho que é um momento, né, que o CRES também está mostrando, né, que tem profissional indígena que atua, né, com a profissão de assistente social, tem estudantes indígenas. Então, é um momento de visibilidade, né, que o CRES vem tendo aqui no Rio Grande do Sul. E, para mim, é um momento bem importante, né, esse espaço de aprender. Também é um espaço novo para mim, né, estar aqui nessa roda de conversa. Então, eu vou contar um pouco, né, da minha trajetória quanto estudante, profissional, e agora, né, fazendo parte aqui. Então, eu inicio, né, o meu estudo em 2016 na URGS, no curso de Serviço Social, e o curso foi escolhido, né, por mim, pelo fato que desde que eu venho me conhecendo, né, dentro do meu território, a gente não tinha contato com um profissional assistente social do município, ou a gente não sabia como é a profissão de um assistente social dentro do município, ou como a gente buscava, né, o acesso a esses profissionais, quais as demandas que a população em si precisa. Então, foi onde eu me identifiquei, né, no estudo ali, buscando pelo curso, e aí me interessei e ingressei em 2016 na URGS, e aí vim, né, a minha trajetória quanto estudante, sempre buscando aprender com os ensinamentos dos nossos mais velhos, né, dos COFAC que a gente fala, eles são muito importantes para o nosso aprendizado quanto indígena.
Eu falo isso porque a gente não vê quase os não indígenas falando, né, na sala de aula ou apresentação de trabalho, que os mais velhos deles são fonte de referência de aprendizado. Então, para nós, quanto indígena, é diferente. E eu levei, né, essa bagagem de estar falando, né, do nosso escofá. E no território indígena aqui do Guarita, né, tem uma população bem grande, né, de cofá, dos sábios, né, quanto a medicina tradicional que eles ensinam, quanto o artesanato, quanto a comida típica. Então, todos esses ensinamentos eu trouxe nessa troca dentro da universidade, nos espaços onde eu estava, onde eu era convidado para trazer, né, esses ensinamentos que eu aprendi. Também é uma forma da gente estar levando, né, o conhecimento que a gente tem dentro do nosso território. Que o nosso território é um dos maiores do Rio Grande do Sul, né, com uma população quase de 10 mil indígenas que moram aqui. Então, é uma população gigantesca, né, e desde então, agora, quando eu assumo, né, de assistente social no meu território, a população aqui em si, ela ganha um profissional que está mais perto da população para buscar, né, o, os benefícios sociais que a comunidade precisa. Então, para nós, quanto morador aqui e pesquisador também, né, do que precisa na comunidade, foi muito importante ter um profissional atuando aqui dentro. E isso, para mim, reflete, né, buscar outros conhecimentos. Aí que eu me interessei, né, em ingressar no mestrado também, poder ter uma formação a mais do que só o serviço social. Então, são barreiras, né, que nós, quanto indígena, por mais que tenha essas dificuldades de distância, né, porque eu viajo toda semana, né, a Porto Alegre para ir na aula, dá 1.000 quilômetros, né, ida e volta, então se torna cansativo, mas quando o meu avô me fala, né, que na luta, quando eles estiveram pelo território, foi mais cansativo do que buscar o conhecimento. Então, para mim, isso reflete todas as vezes, né, que eu embarco no carro para viajar, né, que eu lembro, né, que então, no passado, a luta pelo território era mais cansativa do que agora buscar conhecimento para trazer essa, esse conhecimento para dentro do território, né, para buscar a possibilidade nos recursos do, do povo indígena. Então, isso para mim é uma dificuldade, mas também é um momento importante de aprender. E, como profissional, né, atuar diretamente aqui dentro do território e fazer parte, né, dos espaços que a universidade me proporcionou, né, me preparou, né, para ser um profissional. Isso que eu falo também, né, a academia, ela prepara, né, nós, o conhecimento não indígena, mas o conhecimento que a gente tem, a preparação física, preparação ancestral, a gente já sai preparado, né, para enfrentar essas barreiras, para quando a gente volta com esse ensinamento e também com, com essa luta que se tornou vitória, né, quando a gente se forma. Então, para mim, que veio, né, de uma caminhada longa da militância, que participei de vários eventos, né, indígena, também para aprender com os outros povos, quando vou para o ATL,
também é um espaço que a gente aprende com os outros parentes a forma de luta deles também, e a gente também faz essa troca quando a gente também conta um pouco do nosso histórico, quanto profissional, quanto indígena do Rio Grande do Sul, né? Porque a gente também tem que ter esse conhecimento dos outros povos, porque quando a gente fala e ensina dos povos indígenas do Brasil, a gente está falando num todo, muitas vezes. Então, a gente tem que ter esse conhecimento do parente. Então, por enquanto, né, eu vou deixar um pouco para a colega Raquel falar um pouco, depois eu vou complementando também. Então, vou olhar assim para te conta que estamos todos aqui, né, nessa sala, nos aquecendo, nos acolhendo, porque o Talvani traz na sua fala algo muito importante, assim, que hoje é um momento histórico, né? Já faz algum tempo que... Primeiro dizer que eu estou aqui também, além de como assistente social, professora, pesquisadora, também como faço parte de uma Articulação Nacional de Serviço Social e Povos Indígenas, a colega professora da Universidade Federal de Ouro Preto, Raquel Patachó, está aqui também, né, que também integra esse coletivo, e já faz algum tempo, desde a pandemia, que esse coletivo se reúne. Nós nos conhecemos num evento pela Universidade Estadual de Londrina, cujo eixo de discussão era a questão indígena, políticas indigenistas, e ali nós nos reconhecemos como pesquisadores não indígenas e indígenas dentro do Serviço Social brasileiro, e começamos a nos encontrar mensalmente e avançamos de alguma forma junto às instâncias organizativas da categoria, principalmente junto ao conjunto Cefes-Cres, e em especial desde que essa gestão de vocês assumiu, a gente vem cutucando, né, Ana? Vamos mobilizar o pessoal para fazer essa discussão do trabalho dos assistentes sociais com os povos indígenas. Mas além da discussão do trabalho, como a gente está comprometido politicamente, eticamente, na discussão da defesa intransigente, né, dos direitos indígenas, já que eles são também direitos humanos, né, fazem parte desse escopo do nosso projeto ético-político da profissão. E aí essa articulação vem se movimentando em alguns eventos, né, e a gente tem observado que há um avanço dentro da categoria em pautar o debate na profissão para poder tratar de uma forma mais singular e histórica essa questão da questão indígena, né? Como é que o serviço social dialoga com os povos indígenas. E, por vezes, a gente vai concluindo que não dialoga, ou dialoga muito pouco, ou muito mal, ainda carregando muitos preconceitos, com muito racismo, né? A gente, quando começa a se aproximar e a escutar os indígenas, e no caso, seja os estudantes indígenas, sejam as lideranças indígenas nos territórios indígenas, os indígenas que procuram serviços de saúde, de assistência social, de previdência, a gente começa a entender, né, o significado dos modos de ser e viver desses povos, né, desse bem viver. E a gente tem muita dificuldade realmente para se despir de preconceitos para poder fazer essa escuta, porque o que a gente assiste, principalmente no período do governo Bolsonaro, né, e isso é histórico, né, acho que a Raquel pode falar mais sobre isso depois, toda a violação originária, né, a violência pelo qual passam os povos indígenas historicamente no Brasil. E tem períodos que isso se acirra mais, né? A gente tem, as pesquisas mostram, os indígenas falam, através da sua organização política, das suas mobilizações sociais, os acampamentos terra livre, das marchas das mulheres que vai acontecer agora, entre tantas outras notícias que chegam em nós, das violações dos direitos indígenas, né? Violações essas provocadas pelo desenvolvimento do próprio capitalismo, isso sempre foi parte, né? A gente
pode dizer que os processos de colonização são, né, parte da ascensão do capitalismo na história da humanidade, né, na história mundial, principalmente na colonização dos povos da América Latina, né, entre outras etnias e raças que a gente sabe, mas o Brasil e a América Latina têm um processo muito forte de vivência, de colonização, de escravização, de patriarcado, e tudo isso ainda, né, se acirra e faz parte da realidade atual. Quando a gente vê aí o garimpo legal, né, uma mulher indígena que nem passou essa semana, que foi presa 9 meses numa delegacia junto com outros homens e que foi abusada, estuprada durante todo esse período, a gente pensa assim, bom, mas que país é esse, né? E que país é esse que a gente ainda vê uma discussão do marco legal e querendo, né, impor uma legislação que é totalmente contrária às conquistas da Constituição de 1988, do artigo 231, 232, da consulta livre, né, de tudo que a gente for fazer ou for desenvolver, a gente tem obrigação, né, como dever, consultar os povos indígenas, escutar os povos indígenas. E talvez, né, essas vulnerabilidades todas vividas pelos povos indígenas sejam, sim, provocadas por essa estrutura que a gente vive e muito também por uma ignorância, vamos dizer assim, né? Tem o Nelson Rodrigues, ele sempre dizia que a ignorância é vizinha da maldade, né? Então, por vezes, por mais intencionado que esteja algum assistente social, se ele não escutar o que realmente são essas necessidades das mulheres indígenas, das crianças, das lideranças, né? Eles vão estar cometendo uma outra violação, né? Alguma outra forma de discriminação, inclusive racismo, né? Porque a história que a gente sabe sobre os povos indígenas, que a gente aprendeu na escola, foi muito mal contada, foi contada por não indígenas. Então, a historiografia tradicional, ela hoje é muito criticada pelos povos indígenas e principalmente porque a gente tem muitos colegas, mestres, doutores indígenas, né, que de alguma forma estão ocupando esses espaços, né, acadêmicos e de trabalho, embora a gente tenha pouquíssimos assistentes sociais aqui no Rio Grande do Sul indígenas, trabalhando como assistentes sociais, e por vezes a gente escuta desses colegas assistentes sociais uma série de assédios, de discriminações, então a gente tem que estar preparado para isso, né? E muitas situações em que colegas assistentes sociais poderiam estar trabalhando não estão pela tal da meritocracia, pela concorrência, pela falta de cotas, de ações afirmativas. Então, essa discussão na profissão, no serviço social, é extremamente importante e muito tardia, né? Vamos combinar que ela é muito tardia, como um conjunto das políticas públicas, né? Então, a gente recentemente terminou uma pesquisa sobre a questão indígena na política de assistência social e fizemos grupo focal com profissionais que atuam com comunidades indígenas no Rio Grande do Sul e a gente conseguiu escutar quais são essas demandas, né, que vêm para os profissionais que atuam na política de assistência, mas a gente vai lá e vai escutar na saúde também, na previdência, na educação, né? A gente tem muitos avanços com relação às políticas indigenistas, a gente tem uma construção aí de uma política nacional de educação indígena, tem a Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena, precisamos avançar com relação à política de assistência social, que ainda estamos engatinhando nessa discussão da equidade étnico-racial, mas a gente escuta dos profissionais essa necessidade da gente conhecer os direitos indígenas, né, os modos de ser e viver dos povos indígenas. Porto Alegre também assistiu agora, há um tempo atrás, uma situação de umas crianças guarani que foram arrancadas da sua mãe no centro da cidade, foram abrigadas, acolhidas, foram levadas para o Conselho Tutelar
pela polícia dentro de um camburão e foi, então, afastadas da mãe, né? Numa intervenção totalmente equivocada, com mais violação ainda. A gente tem vários relatos, né, de situações de violências, inclusive de situações de dissidências, né, que alguns territórios, algumas comunidades indígenas vivenciam entre si, de lideranças, situações que chegam nos serviços e chegam para os assistentes sociais. E como que a gente está se preparando, né? Qual é o espaço que a gente dá? Qual é a escuta que a gente faz? Porque é isso, para trabalhar com os povos indígenas, nós precisamos escutar os povos indígenas, né? Nós precisamos conhecer as legislações, nós precisamos conhecer que direitos são esses, saber dessas diferenças. No início, acho que foi a Leia que trouxe, né? Nós somos, no Rio Grande do Sul, 36 mil indígenas, né? No Brasil, no último censo, se autodeclararam indígenas 1.600.000 e poucas mil pessoas, né? E muitos desses indígenas vivem em centros urbanos e sofrem todos os tipos de preconceito, porque daí alguém olha para ele, mas tu é indígena, mas tu não tá de cocá, tu não tá, mas como é que tu tá usando celular, mas tu tá morando, né? Então são preconceitos de toda ordem. E se nós do serviço social temos lá nos fundamentos da nossa profissão algo que nos direciona, que diz que o nosso trabalho é central, que a questão social é nosso objeto, que as múltiplas expressões é com elas que nós vamos lidar, né, com as mediações que a gente vai fazer dentro desses contextos, nós precisamos, né, saber reconhecer que existem povos originários aqui nesse país e que há décadas, né, sofrem todos os tipos de violência. E muito cuidado, né, porque muitas vezes nós, assistentes sociais, podemos estar também reforçando essas violências por falta de conhecimento. Então, pautar a discussão do trabalho dos assistentes sociais junto com os povos indígenas, nos diferentes espaços de trabalho, seja na assistência social, na saúde, na educação, na previdência, é importantíssimo. Então, a gente tem um conjunto de assistentes sociais que tem, sim, trabalhado com os povos indígenas e que nos trazem que essas aprendizagens acontecem na lida, no dia a dia, que não há uma preparação. Então, eu vejo que a gente tem avanços dentro da formação, mas a gente precisa avançar mais ainda, né? E o conjunto Cefes-CRES tem um papel importantíssimo de fiscalização junto à categoria, aos colegas indígenas, né? E também de incentivar que a gente possa realmente estar se preparando, né? Defendendo, se aliando aos movimentos indígenas nessa luta, porque eu tenho concluído nas pesquisas que desenvolvo que se tem um coletivo, um segmento populacional que luta de forma contra-hegemônica ao capitalismo são os povos originários, né? Então, a gente vê que há uma organização dos indígenas, né, que tem muito a nos ensinar com relação à sobrevivência, a resistir, né, a se fazer valer, a terra, né, a relação com a natureza e tudo mais. Eu me sinto uma privilegiada, assim, por ter conseguido, ainda que minimamente, né, aprender algumas coisas para poder estar junto nessa luta, nesta causa, né, na defesa intransigente dos direitos indígenas e que tem muito a ver com o direito originário, né, que marca muito em mim essa relação dos povos indígenas com a terra, com a natureza, porque sem território não há outros direitos, né? Então, o território, ele é muito mais, né? Ele diz muito da vida, né? Das relações, do parentesco, das culturas, das formas de se relacionar entre si e com os não indígenas. Então, eu acho que a gente está realmente num processo legal, assim, de amadurecimento, né, dessa discussão dentro da categoria. Embora
é muito visível a onda, assim, o quanto ainda há preconceitos, né? E um epistemicídio, digamos assim, tem gente que não gosta dessa palavra, porque acha que é pós-moderna, né? Acho que a colega Raquel pode falar que acha que a gente às vezes é pré-moderna, né? Porque, na verdade, a gente vê sim um apagamento, né? De alguns saberes, principalmente no que diz respeito à questão das mulheres, povos, né, quilombolas, negros, migrantes, indígenas, pessoas com deficiência, entre outros aí. É isso, assim, para introduzir, eu acho que a gente, se a Raquel, colega, quiser falar um pouquinho, a gente tem umas perguntas, assim, porque a ideia, gente, era que a gente pudesse, vocês pudessem trazer também, né, todo mundo que está aqui nessa roda, como é que tem sido o trabalho dos assistentes sociais com os povos indígenas, se a gente tem se preparado para esse trabalho, que instrumentos são esses, quando a gente fala, né, a gente tem a instrumentalidade do serviço social para exercer a profissão. Tá, mas o que é parte dessa instrumentalidade, né? Como é que a gente lida com as situações das violações dos direitos indígenas? Como é que a gente lida com a questão de racismo, de preconceitos? Afinal, o que a gente precisa saber, né? Acho que essas são algumas das lacunas, né? Que a gente precisa estar se preparando, refletindo, tanto no trabalho como na formação. Acho que eu passo para a colega falar, ó, e agradeço por ter entrado também, Raquel. Boa noite a todos e todas, todos presentes. Eu não vim muito preparada assim para falar, não, mas para ouvir, participar mesmo aqui enquanto colega mesmo, assistente social. Eu atualmente atuo aqui como, acho que está dando um ecozinho, peraí. Nós estamos te ouvindo. Estão me ouvindo? Acho que tem alguém com o microfone aberto, aí está dando eco. Beleza. Atualmente eu trabalho aqui na Universidade Federal de Ouro Preto, né? E sou vinculada aqui no CRES de Minas Gerais. Então, eu estou aqui há 10 anos, eu entrei no concurso de 2015. Então, antes disso, eu trabalhava no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, e antes no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social, também no Espírito Santo, e antes disso, como pesquisadora da Fundação de Apoio à Pesquisa do Espírito Santo. Não porque eu seja de lá, mas porque eu me formei na Universidade Federal do Espírito Santo, né? Então, saí do extremo sul da Bahia e fui estudar lá em 2006, quando eu tinha 19 anos. Então, eu era bem jovem, assim, bem novinha, e vim de um lugar, uma cidade bem pequena, né? E acho que essa minha trajetória diz muito sobre a nossa profissão, né? O que é o serviço social, como que a gente tem, ou não, né, se debruçado sobre a questão indígena, e o quanto que a formação ainda precisa caminhar para que, desde o ingresso, né, de indígenas na categoria, a gente tenha um lugar de segurança para trazer toda essa discussão que o Talvani colocou no início, né? De que as nossas teorias e as nossas compreensões do mundo, elas são reais, elas existem, mas elas podem, às vezes, ainda não estar escritas, né? E aí, muitos de nós estamos na universidade hoje justamente não para apreender um conhecimento especificamente crítico sobre o mundo, mas para sistematizar esse conhecimento que já tem sido tecido dentro dos povos de tese de dissertações da nossa área sobre questão indígena, e as primeiras produções são de 2013. Existem dentro da CAPES, né, daquele diretório, tem 15 teses sobre questão indígena.
nos últimos 3 quadriênios, 5 teses foram produzidas. Então, nos últimos aí 12 anos, né, a gente teve a cada 4 anos, literalmente, 5 teses sobre questão indígena, diretamente, né, vinculado. Quando a gente pensa mestrado, a gente está falando de um total de 41, na verdade, 15 teses, não, 14 teses e 41 produções de mestrado. Eu penso que isso é bem sintomático, né? Quando a gente pensa que a gente está o tempo inteiro, nesses mais de 80 anos de profissão, dentro de um território indígena, né? Que foi redenominado como Brasil, e só no século XXI, na segunda década do século XXI, que a gente vai ter a constituição de teses e dissertações sobre a questão indígena. E ainda assim, muitas delas vinculadas à própria constituição da atuação profissional em políticas públicas, né? O que traz, de fato, o que evidencia para mim, assim, essa lacuna, né? Se a gente não tem sistematizações da nossa área que nos coloque uma leitura, por exemplo, de formação social brasileira, de conhecimento sobre os povos indígenas, diz respeito que a gente tem uma preocupação de como atuar com esses povos, mas que a gente não tem, enquanto categoria, de fato, se disponibilizado a ouvir essa população. E aí a Rosa traz uma coisa que eu acho bem interessante, não vou me delongar muito, mas que é a existência dos povos indígenas hoje, né, o fato de a gente ainda estar aqui e agora está, né, nessa, tanto enquanto povo, mas também como assistente social, nos coloca um desafio que o serviço social tem que lidar com essa atuação ao mesmo tempo que vai lidar com a presença desse povo também como categoria. Isso traz alguns desafios para esse contexto político, né, que a gente está atualmente, nesse momento, inclusive, de construção, né, dessa orientação para a atuação de assistentes sociais com esses povos, que é pensar que nós estamos aqui nesse duplo lugar, né? Nós estamos aqui tanto enquanto essa população e também enquanto essa categoria, né, profissional. E isso faz com que algumas coisas sejam evidentes, né? Essa relação, tensionamento, mas também de compromisso, ela é um limiar bem tênue, né, sobre a preocupação que a gente tem de ter uma atuação profissional coerente, com o código de ética, mas também com os direitos dos povos originários. Eu acho que esse tensionamento, ele tem grandes chances de dar uma boa possibilidade, mas que ele traz também alguns desafios, que a reprodução dessa formação e o trato, né, com a população indígena, incluindo as assistentes sociais indígenas no processo de formação, tem um desafio que é um desafio muito conhecido nosso há 5 séculos, né, mais de 500 anos, que o não reconhecimento dos nossos conhecimentos revela um obstáculo que é um processo de catequização contemporânea. Então, a invalidação das nossas bases de reflexão, de atuação, de construção de relações e de atuação e que há impacto na atuação profissional, faz com que a gente possa incorrer, né, enquanto categoria, no equívoco de tratar essa população como uma população vazia de conhecimento. Então, uma cobrança, por exemplo, tanto de ausência de instrumentais quanto de embasamento teórico, né? E que aí outras teorias, outros conhecimentos viriam a suprir essa nossa ausência. Quando, na verdade, o que a gente precisa, enquanto povos indígenas que estamos, né, dentro dessa profissão, é a possibilidade de
estruturar dentro da academia os nossos conhecimentos. Travou um pouquinho, Raquel, no final da tua Hoje, fala. complementar. Acho que só para concluir que eu ia falar o seguinte, tem o desafio, né, que é a gente não trabalhar tanto com a população quanto com a formação de assistentes sociais, de uma forma deduzindo que essa população, né, seja eles dentro dos bancos da graduação, quanto enquanto população usuária da nossa atuação profissional, ou, né, que vai ser foco aí da nossa intervenção, como sujeitos que são vazios de conhecimento, né? Que aí a gente vai ter uma grande chance de atuar de uma forma a reproduzir esse processo de tutela e de assimilação que a gente viu desde os primeiros momentos, né? Que eu costumo falar que são esses missionários ou jesuítas contemporâneos, né? Mas eu acho que tem uma grande potência que é, reconhecendo os conhecimentos tradicionais, a gente abrir, né, de fato, ter um caminho possível de confluência desses conhecimentos que, né, como o Rosa falou, não são pós-modernos, são pré-modernos, né, é anterior ao capitalismo, não é posterior a ele, e para a contribuição, de fato, para o avanço da nossa categoria de assistentes sociais nesse diálogo. Tem muitos desafios nesse percurso, né? É uma profissão que não tem produções sobre isso, que não reflete muito sobre isso, ainda tem muito o que aprender. E, geralmente, a postura não costuma ser majoritariamente de escuta, né? Mas de proposição. Então, tem uma coisa que eu falo quando eu dou aula, que é o seguinte, às vezes a gente tem muita preocupação sobre o que fazer, o que fazer, o que fazer. Só que tem um instrumento que é muito tranquilo da gente sair de casa enquanto assistentes sociais e carregar, que é a escuta, né? E, às vezes, é justamente isso que falta. É uma escuta ativa e realmente qualificada, né? De considerar o que os estudantes indígenas estão trazendo, que os assistentes sociais indígenas estão trazendo, que a população indígena está trazendo, né? E nos colocar aí, enquanto assistentes sociais, como instrumental dessa luta e como alguém que, às vezes, vai dominar conhecimentos técnicos específicos. Mas ouvir essa população, de fato, eu acho que é o maior desafio hoje. Mas estamos avançando, porque estamos aqui, né? Então, é um momento de escuta muito importante para o diálogo e o avanço da categoria também, eu entendo. Acho que é isso. Olá, sempre muito bom te escutar, Raquel. A professora Raquel é a única professora indígena, é Pataxó, né? Mas é a única professora da Universidade Federal do Brasil, né? Isso mostra, assim, o quanto a gente ainda está engateando, né? Que com certeza, quando um colega assistente social ou indígena estiver também ocupando, demarcando esse espaço na academia, é mais um passo, né? E só dizer, né, Raquel, que a gente, a semana que vem, nessa caminhada da articulação, nos movimentos que tem se feito, o conjunto Cefes, o Cefes está organizando uma oficina em Roraima, em Boa Vista, na semana que vem, e nós estaremos lá nessa oficina. Aqui do Rio Grande do Sul vai a Ana e o Talvani, eu e a Raquel e mais 3 colegas, o professor Wagner, da Elis Pancararu, o Thierry e a Amanda, mais outros colegas, né, que integram. A Amanda está aí também, ó, a Amanda também, de Pernambuco. Nós vamos estar participando dessa oficina nacional. A ideia é a gente poder conversar sobre o serviço social e povos indígenas. E é importante, porque vão ter, a gente não sabe quantos, mas esperamos que tenham assistentes sociais indígenas nessa oficina, para que a gente possa também fazer esse registro, né? Mas que uma questão que é importantíssima, que os GTs que existem no CRES, GT de saúde, GT de seguridade, de assistência, de educação, em todos eles a gente possa trazer a pauta indígena, né? Porque ela é transversal, assim, que a gente possa dialogar nesses grupos de trabalho também. Acho que a gente podia abrir para o pessoal, para vocês, quem está aí participando, né?
trazer. que só complementar É, também. daí tu... Acertado para mim, né? Mari. Vem mais para cá. Então, assim, eu acho que obrigado, Raquel, Talvani. Acho que esse ponto que tu traz, assim, Raquel, como tu disse, né, assim, primordial, né, a gente poder pensar mais nesses espaços de escuta, assim, né, tanto porque as nossas lutas, elas estão conectadas, né, quando a gente fala dos enfrentamentos que a gente tem enquanto população negra e população indígena, né, em relação à questão do racismo, as violências, as violações de direito. E aí, fiquei pensando muito, assim, que acho que hoje esse momento é muito da gente poder estar provocando, né, e sendo provocado, né, porque a Rosa sempre trazia assim, Ana, a gente precisa fazer mais espaços de escuta, né, e às vezes esse processo para nós, e eu digo de um lugar, assim, enquanto mulher negra, né, que estou ocupando esse espaço de gestão do conselho, o quanto é desafiador para nós, né, assim, estar nesse espaço, ocupar esse espaço e muitas vezes conseguir se manter nesse espaço, né? Então, quanto também a gente é provocado, né? Somos provocados também a pensar como que a gente também fortalece, né, a caminhada de poder os colegas indígenas, né, também tá se fortalecendo, se vendo nesse lugar. A gente falava isso semana passada no encontro descentralizado que a gente teve, né? A Silvana está compondo com nós aí a nossa delegação do Rio Grande do Sul, que ela vai participar, né, do encontro nacional. Talvani vai participar com nós da oficina aqui pelo Rio Grande do Sul. Mas como que a gente fortalece os colegas, né, assistentes sociais, para também se sentir parte desse espaço, né? Porque o conselho muitas vezes parece algo também tão distante, né? Tão distante. E eu penso que é uma caminhada, sim, falo muito sobre isso com a Rosa, né? De que é uma caminhada que também é muito provocada pelos colegas assistentes sociais indígenas e pelos estudantes indígenas, né? Então, quanto nós, enquanto população negra e população indígena, tem que fazer esse movimento, né? Também dentro da categoria mesmo, historicamente, né? A gente ter competências, atribuições, princípios, né, éticos, e a gente tem que fazer essa provocação, né, enquanto assistentes sociais, pretos, pretas, né, indígenas, para a gente poder estar fortalecendo mais, né, e principalmente a caminhada que a gente tem dentro do serviço social, né, então a gente queria escutar mais, assim, não sei se tem outros colegas também. Como é que tem sido esse trabalho, né? O que pensam? Os desafios que tem, né, assim, porque são lugares, né, assim, enquanto assistente social indígena, mas que também atua com os povos, né, indígenas, assim, então que a gente pudesse escutar mais vocês, né. Raquel, Talvani, eu vou só comentar aqui com relação ao que foi trazido do controle social, dessas instâncias organizativas. A gente tem uma participação de algumas etnias no Brasil que participam, por exemplo, da Conferência Nacional de Assistência Social. Já em algum tempo atrás, a gente viu os indígenas aqui de uma região aqui da cidade de Porto Alegre, numa conferência, reivindicando que tivesse um CRAS indígena, um Centro de Referência de Assistência Social indígena. Eu nunca vou esquecer que, na ocasião, eles foram assim, não, porque não pode um CRAS indígena, porque vai separar, porque não vai trazer junto com os outros, não indígena, como se aquilo fosse uma demanda muito horrível, assim, nada a ver. E, na verdade, a gente tem experiências no norte, no nordeste, de CRAS indígenas, e que sim, né, e que conseguem dialogar. E a gente escuta de alguns assistentes sociais que essas escutas são feitas em algumas pesquisas, em alguns relatórios, e aparece de assistente social reclamando que o cacique não deixa ela entrar dentro da comunidade.
E, ao mesmo tempo, quando a gente escuta os caciques, as lideranças, a gente escuta eles dizendo, mas a assistente social veio aqui e só falou da higiene, e só falou que a comunidade estava suja, né? E veio aqui trazendo coisas, né? Dizendo aquela coisa, eu entendo tudo de pobre, então eu também vou entender, né? Então, não é bem assim. Aí a história é diferente, entendeu? A gente, muitas vezes, naquela vibe da colonização, já chega, né, dizendo o que que as pessoas precisam, e não é isso, né? A gente precisa fazer, voltando na coisa da escuta que a Raquel traz, essa frase é dela, não há escuta sem sistema, não há sistematização sem escuta. Então, nós não podemos fazer um relatório, um parecer, sem escutar, né, as famílias indígenas, enfim. E no CAD único, a gente tem algumas falhas, as pessoas, os profissionais técnicos que acionam o CAD único têm dificuldade de enxergar as etnias, algo que pode ser feito esse levantamento, mas há uma dificuldade de visualizar essas etnias, né? Então, há ainda, no Rio Grande do Sul, tem 8.000 e poucas famílias registradas no CAD único. No Brasil, 280 e poucos mil famílias, né? Então, a gente tem algumas questões que são diferentes com relação a um jovem indígena com 16 anos, ele tem acesso ao Bolsa Família. O que que acontece? A gente precisa conhecer a legislação, a gente precisa conversar com as lideranças indígenas, perguntar o que que eles precisam, como pode se desenvolver um projeto, qual é o projeto que a gente pode desenvolver aqui. A questão, mas os indígenas acessam muito os benefícios eventuais em função da cesta básica. Bom, mas enfim, qual é a política de segurança alimentar que a gente pode construir naquele território, na comunidade? Então, tem muitos projetos, ações que a gente pode desenvolver, desde que elas sejam de forma democrática, desde que elas sejam com a participação em todo o processo. Não é nós que vamos chegar lá e dizer o que que os outros precisam, né? A Maria Lúcia Martinelli sempre fala isso, né? Nós, assistentes sociais, trabalhamos muito próximo do povo, mas ainda a gente não trabalha muito próximo dos povos indígenas, né? Porque a gente não sabe muito bem como chegar, né? E eles não deixaram nós chegar. Bom, mas também chegamos lá dando regras, né? Querendo dizer coisas. Vamos fazer essa escuta, porque é importante essa escuta ser carregada de respeito, né? E incentivar essas instâncias participativas, e quando a gente vê, a gente começa a desenvolver um projeto, né? Com participação. Talvani e Raquel, Talvani quer falar alguma coisa? Pode ser. Acho que a gente Fazendo passa, então, tem 2 inscrições, E o Gibran tá aí mas aí eu também. acho que vocês falam um pouquinho dentro, para a né, gente do que dar a- um... tá cortando? Talvani, acho que a tua conexão tá cortando, mas eu acho que a gente faz só para as gurias que estão inscritas, tá? Agora a gente passa para vocês, Raquel e Talvani, e aí depois a gente volta pro questionamento das gurias que se inscreveram, tá? E se alguém quiser se inscrevendo aí na fala do Talvani, também pode se inscrever. Pode falar, Talvani. Bom, né, fazendo um adendo na fala da professora Rosa e da Kelly, né, que também trabalha junto comigo, né, na saúde indígena, eu acho que ela traz ali, né, de acolher o modo de ser dos povos indígenas, porque eu ainda não tenho conhecimento no âmbito geral, né, dos assistentes sociais que trabalham com povos indígenas, mas eu entendo, né, da cultura nossa, dos Caingangue, um pouco do conhecimento, né, da cultura do povo Guarani, que não é da forma que muitas vezes nós, assistente social, né, profissional, que não conhece muitas vezes da cultura, chegar lá de uma maneira bruscamente, né, impondo as coisas. Por isso que é bem importante, né, quando a Raquel fala da escuta, muitas vezes tem que conversar, né, com a própria liderança local, onde o profissional está atuando, conhecer, né, ali as especificidades de cada um,
conforme a Kelly traz também, né, conhecer a medicina tradicional indígena, porque muitas vezes a forma que o profissional não indígena chega lá para atuar, né, o indígena ele fica meio com receio, né, da chegada, do olhar, muitas vezes, do profissional que está ali, chegou, às vezes bate uma curiosidade, né, do próprio território, de como abordar ali a situação, começa, tipo, ficar olhando assim, ele já se sente um pouco tímido, né, em poder dialogar com o profissional. Então, é importante, né, que muitas vezes tem essa sensibilidade de escuta e de conhecer um pouco mais antes de chegar no próprio território. Então, era isso. Raquel. Raquel quer falar um. Eu queria comentar algumas coisas, assim, muito nesse sentido das violações e do entendimento, né, que a Rosa coloca e o Talvani também traz. Eu acho que quando a gente atua no espaço consolidado dentro da sociabilidade capitalista burguesa, a gente tem umas dimensões sobre público e privado que não se aplicam dentro da sociabilidade indígena, que envolve a delimitação do espaço privado, que seria, né, a gente pensar assim, no urbano seria a casa da pessoa, né? Então é aquela casa, a alvenaria, e tem os cômodos, e ali é o espaço privado que a pessoa vai visitar. E esse espaço público seria essas conexões, né, que a gente faz dentro de um estudo social, por exemplo, quando a gente pensa os equipamentos, né, que a pessoa é atendido, quais são os serviços públicos, as equipes que atendem essa família, né, dentro dessa habitação, e algum tipo de organização coletiva que ela engloba. E aí vem, né, só um parênteses, assim, vem com esse comentário, que agora eu não vou saber quem foi que trouxe, mas falando assim, quais são os conceitos que subsidiam os nossos preconceitos, né? Achei muito interessante essa colocação para pensar essas camadas, né? Então, o que é a gente lidar com uma intervenção antirracista no sentido da população indígena? É a gente descer uns andares mais profundos, né? Do que é, de fato, a gente não ter um entendimento racista sobre essa população e automaticamente uma intervenção profissional, né? Uma construção de ação, até a palavra intervenção, a Rosa gosta muito de trazer essas reflexões, né? Público-alvo, intervenção. Acho que a intervenção, acho que seria algo também para a gente pensar, né? Quando a gente trabalha com povos indígenas, a gente tem que construir coletivamente esse trabalho, porque senão o povo não aceita. É uma coisa, para mim, é uma coisa muito simples, assim. E eu adoro essa segurança da não aceitação, sabe? Eu acho que se os movimentos urbanos dialogassem, conversassem mais com os movimentos indígenas, a gente teria uma força de não aceitação bem potente aí sobre a ação do Estado, através de políticas públicas, seria bem interessante. Mas, enfim, falando sobre isso, do público-privado, eu acho que quando a gente não vê aquela família ou aquele espaço como algo que é possível da intervenção no privado, a gente começa a conseguir admitir que é como se a gente estivesse entrando em outro país. Então, por mais que tenha uma política pública que é ofertada a essa população, nesse território em que a comunidade e o sujeito, né, que aí seria esse conceito de sujeito coletivo, né, esse coletivo do povo, do território, e esses sujeitos, né, seja uma mãe com filho, seja uma família numa habitação, não tem dissociação, a gente vai compreender que, ao entrar naquele território, é como se nós estivéssemos entrando em outra... Como tivéssemos, não, nós estamos entrando em outra nacionalidade.
Por isso que dentro do movimento indígena a gente também tem essa discussão de plurinacionalidade, porque é questionando a construção do Estado. Então, se a gente entra num território, e eu não estou falando só de território de terra demarcada, mas é nesse território de população indígena, né, que é um outro mundo de cultural, um outro mundo de existir, um outro modo de ser, a gente automaticamente vai ter que dialogar com essa liderança, com esse corpo que é coletivo, para além daqueles indivíduos que a gente está trabalhando. A gente vai ter que se disponibilizar e estudar essa outra forma de cultura, que não é só o artesanato, o objeto, né? Esse que às vezes é bem fetichizado, né? O objeto, a pintura, isso são expressões da aparência de uma outra forma de ver o mundo, de falar, de se relacionar. Então, atuar com a população indígena, nesse sentido que essa colega trouxe, né? Assim, quais são os conceitos que balizam os nossos preconceitos? Aí eu acho que tem um caminho bem rico, viu, com essa afirmação, porque tem algo que a gente aprende, dependendo da formação que a gente passou na faculdade, e, infelizmente, eu acho que tem ilhas, assim, diferentes, mas acho que, majoritariamente, a gente aprendeu que as culturas primitivas são menores do que as culturas modernas, quando, na verdade, a palavra primitiva deveria ser só associada ao primeiro, que é dentro dessa construção da formação social, né? Então, comentando um pouquinho também sobre essas possibilidades, né, de atuação, eu acho que é sempre no presente. Eu tenho me apegado nisso, que tem a ver com essa cultura originária mesmo, né? De que a gente vive no presente, o passado nos compõe, e o futuro é algo que a gente tem no horizonte, mas é no presente que a gente vive. Então, assim, é cada momento de atividade, de projeto, que a gente desconstrói esses conceitos. Porque, de fato, assim, tem muitas raízes consolidadas nas interpretações, né, da teoria que nos subsidia, em que existe camadas de racismo nessas interpretações. E quando a gente pensa as culturas humanas primitivas como aquelas que são menores culturalmente do que a cultura moderna, a gente automaticamente vai chegar na casa de uma pessoa indígena e vai achar que tudo ali é significância de falta, pobreza, de ausência, né? Então, a gente vai ver sujeira onde é terra, a gente vai ver diversidade, onde é diversidade, a gente vai ver ausência de letramento, ausência de escolaridade. Então, a gente tem que questionar também o que é positivo e negativo a partir desse mundo moderno que é capitalista. E a ouvir a comunidade, né? O que a comunidade de fato apresenta como demanda a ser respondida pela política pública. Porque essa demanda à política pública, ela vai vir muitas vezes, e sempre, eu acho que sempre, assim, devido a violências que chegam até o território, e na estrutura de violência, essa comunidade não consegue prover alimentação, não consegue prover segurança, não consegue prover a constituição e a longevidade das suas práticas culturais. Então, vai vir a recorrência à política pública daí. Mas a gente foi majoritariamente ensinado, né, na academia, a pensar que as políticas públicas é uma evolução na divisão do recurso coletivamente produzido. Tem alguns escritos do Jesse Baniwa que ele fala assim: as políticas públicas são um mal necessário. Então, é nesse sentido que a gente tem que ver, assim, o que é que a comunidade indígena, aquela população está solicitando. Então, está solicitando um CRAS indígena, por que a gente vai questionar? Por que a gente não vai entender por que chegaram a esse entendimento e como que a gente pode, enquanto assistentes sociais, subsidiar para que isso ocorra? Ou seja, de fato, compreender a lógica
cultural daquela comunidade, o que ela está solicitando. E aí pensar instrumentos desse mundo cá, né, do técnico, que vai fazer com que isso seja possível. Então, não tem uma receita pronta. Por isso que eu acho que a escuta é a única receita que a gente tem que utilizar. Então, se a gente escuta, a gente vai conseguir saber quais são as possibilidades dentro do mundo das políticas públicas, dentro da estrutura dos conselhos, né, das conferências, do diálogo com as prefeituras, com o Estado. Mas se a gente não escuta, a comunidade não vai querer dialogar com a gente. E aí, quando fecha a porta, acabou o nosso serviço. Então, às vezes, a gente vai primeiro encontrar a porta fechada, para depois buscar um texto para ler, né, ouvir umas palestras e tal. Mas se a gente tivesse esse letramento na graduação, de como trabalhar com essas populações e não lidar com esse público, né, despossuído, que é o público que sofre as expressões da questão social, olhar para essa população só como aqueles que não têm nada, eu acho que a gente já sairia dessa formação da graduação um pouco maior de possibilidades. Então, só que, infelizmente, a nossa formação inicial, ela é baseada num ser humano genérico, né? Um ser humano genérico, uma humanidade genérica, uma humanidade que saiu e evoluiu. Então, se a gente está sempre falando sobre evolução, as formas de viver e de ser dos povos indígenas devem ser alteradas. Só que a gente não quer ser alterado. A gente quer confluir com aquilo dentro das lutas anticapitalistas, né? Então, achei muito legal essas provocações que vocês trouxeram, porque eu acho que é isso, assim, a gente tem um caminho que é se disponibilizar a repensar esses conceitos. Quais são os conceitos? Porque, às vezes, quando a gente convive com a população indígena ou com um colega não indígena, e a gente coloca o desconforto com algumas concepções ou formas de agir, é como se, de fato, a gente quisesse desconstruir algo que a gente tem muita segurança de ser, que é esse serviço social, né? Mas, na verdade, a gente não quer desconstruir nada, a gente quer fazer alguns apontamentos de que alguns conceitos precisam ser revistos, porque dentro daquela conceituação, a gente é visto como menos. E aí não dá para aceitar isso, né? Não dá para a gente aceitar. Então, acho que é um pouco essa reflexão que eu queria trazer, porque eu achei bem interessante as coisas que vocês trouxeram, assim. Eu estou um pouco doente, então, e eu, como eu falei, eu não vim preparada muito para falar, eu estou mais ouvindo aqui, refletindo junto com vocês, tá? Gibran. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Primeiro, desculpar aí pelo atraso, eu estava resolvendo outras coisas aqui, mas parabenizar, né, a professora Rosa, o Talvani, todos os colegas aí que estão organizando esse espaço, esse debate, tratado de temáticas relacionadas à indígena, dentro do serviço social, penso que é muito importante, não só para a categoria do serviço social como um todo, mas também, né, para a gente levar um pouco desse debate, acho que consiga responder às demandas e também essas dúvidas que existem dos profissionais, como a nossa colega acabou de trazer, né, sobre essa situação dos adolescentes nos territórios indígenas, a gravidez, a insegurança hoje que a gente está tendo nos territórios indígenas, né? Então, são muitos problemas sociais que têm acontecido durante esse tempo. Eu acho que o serviço social tem chegado muito tarde para tratar desse assunto, né? Acho que eu, como assistente social, sempre falo, né, que a nossa categoria tem um atraso muito grande, né, relacionado aos povos indígenas, não só, mas aos próprios quilombolas também, a população negra no nosso país, não no olhar ainda do olhar do colonizador ainda, né, e nosso espaço, infelizmente, ainda tem esse olhar muito colonizador ainda, nos enxerga ainda como um objeto ainda de ser pesquisado e ser conquistado ainda, né? Eu acho que e o serviço social não foge muito disso. Mas eu vejo, assim, espaços como esse, assim, a gente desconstruindo isso, né? Para trabalhar isso.
E aí, eu acho que deixo uma mensagem para nossa colega que está trabalhando lá, eu acho que é criação de redes, né, para apoiar esse trabalho. Não dá para fazer esse trabalho sozinho, eu acho que tem que ter uma rede, trazer a galera da saúde, eu acho que é fundamental, né, mobilizar as lideranças em torno disso. Eu tive uma experiência, mas aí é um pouco mais, nós, né, eu digo nós porque tanto a Talvani e eu somos de um povo que tem o tronco G, né, macro G, e ele nosso grupo é muito patriarcal, né, muito voltado, inclusive, a próprias lideranças. Então, no conceito de vocês não indígenas, nós somos todos, tem essa visão machista muito grande relacionada às mulheres. Mas isso é uma coisa de concepção que é histórica. Eu vi isso nos Kayapó, tive a experiência de trabalhar um pouco com eles, eu acompanhei isso, né? Inclusive nas reuniões, assim, a participação das mulheres era muito pequena, né? Para começar, existia a Casa dos Homens, só para vocês terem a noção, né? Existia a Casa dos Homens, as mulheres não tinham, né, de estar lá, não poderia, era proibido mulheres chegarem nesse espaço, que era espaço só de homens, a deliberação da comunidade, né, em relação às lideranças, as demandas, era tudo feito nesses espaços. E foi uma das curiosidades também que eu acompanhei, né, mas também ver trabalhos que eram relacionados da equipe de saúde para poder se aproximar dessas famílias, até porque as mulheres são, dentro do território, os que mais busca, né, o trabalho de saúde, acompanhamento das crianças e tal. Então, buscar essa forma, como é que a gente vai chegar até eles, né? Então, eu tive essa experiência pequena, assim, inclusive, para compartilhar. Nos Guarani, aqui, pelo menos aqui em São Paulo, onde eu estou, a gente vê muito isso, existe muito questionamento, inclusive do poder público em relação a isso. Muitas vezes o próprio Ministério Público do Estadual, o próprio Conselho Estadual, o Conselho da Criança e Adolescente, né, eles acabam, né, tratando dessa temática, né, mas como eu falei, assim, sem noções da situação interna, né, sem acompanhar esse processo todo para não cometer também uma injustiça. Eu acho que é isso, assim, trazer a equipe da saúde, mobilizar os professores indígenas que têm uma participação grande dentro desse espaço, para inclusive pensar essa estratégia de talvez levar, né, meios para trabalhar isso internamente. E aí trazer as lideranças, claro, para esse entorno, assim. Mas eu acho que é fundamental. E aí, professora Rosa, eu acho que Talvani, você, parabéns, assim, para a gente tratar desses assuntos, sabe? Dessas temas. Porque é isso que a gente quer, na verdade, né? A gente não quer, a gente quer que nossos indígenas, nossos parentes indígenas, seja atendido, né, de uma forma diferente, né? Não da maneira que a gente sempre viu, assim. E outra, que hoje as coisas mudaram também. Eu sempre falo isso. Quando eu ia com a minha mãe procurar o trabalho do assistente social, era eu e ela num lado da cadeira, da mesa, e hoje não é mais assim. Hoje a gente vê, como, por exemplo, o Talvani, hoje é assistente social, é ele que está, né, recebendo e recepcionando nossos indígenas. Então, houve uma inversão dos trabalhos também, inclusive, e é preciso tratar desse assunto também dessa forma. E aí eu fico feliz, assim, professora, eu penso que a senhora, como nossa, como você fala, né, o professor Wagner não gosta muito que eu chamo ele de professor, a senhora nunca me cortou desse sentido, acho que tem que puxar isso, professor, o conselho, acho que de vocês aí tem que puxar mais essa temática, e aí a gente envolver isso e trazer para o debate para a gente buscar um mecanismo de pensar alguma coisa no âmbito da nossa região mesmo, né, que são muitos problemas sociais em torno, inclusive, a Vânia pode falar melhor do que eu sobre esses assuntos, né, não só a questão, hoje a gente vê a questão do alcoolismo, as drogas, né, altíssimo, né, a gente tem número de suicídio também que tem cada dia mais crescendo, e o que isso leva também, diferente das outras regiões, né, principalmente do norte, a nossa realidade é muito diferente, né, nós temos muitos indígenas que estão saindo do território buscar oportunidade de trabalho, mas continuar estudando, essas coisas todas. Como é que essas pessoas estão, né, fora do território? É uma pergunta que a gente faz. Eu sempre trago referência os últimos dados do IBGE, trouxe um número altíssimo, né, de pessoas indígenas vivendo em contexto urbano hoje.
E aí fica a pergunta, né, por que que isso está acontecendo? Eu acho que o poder público tem que responder isso, por quê, né? Eu acho que são coisas que a gente precisa pensar e trabalhar esses assuntos. Eu acho que, por isso que eu fico feliz, eu acho que eu cheguei um pouco tarde, mas eu disse, não, eu vou acessar porque eu acho que é importante esse debate. Era isso, gente. Então, Talvani, Fechamento. quer fechar, quer comentar? Eu acho importante, né, essa fala que o Gibran traz, a Raquel traz, né, são falas potentes, né, para nós, profissional indígena, a gente que vem de uma luta, né, dentro do nosso território, pela conquista dos direitos. Eu vendo, né, a Milena falar ali antes que os indígenas é difícil de ir ao CRAS. Eu fui convidado, né, para participar da reunião do CRAS, falar bem rapidinho, né, essa semana agora, quando as gurias do CRAS aqui de Tenente Portela viram, né, que a gente ia fazer essa roda de conversa, daí parece que pensaram, né, que tinha um profissional indígena aqui. Bom, eu fui lá conversar com elas, né, elas disseram, olha, a gente trabalha aqui no município, é dificilmente a gente receber indígena que vem buscar informação ou convidar a gente para fazer uma roda de conversa na comunidade, é um território imenso aqui, e a gente não tem ido fazer essa participação, levar essas informações do BPC, do Bolsa Família, por que corta o Bolsa Família, e muitas vezes as famílias vêm aqui, eles não conseguem chegar aqui, muitas vezes não conseguem dialogar, porque não entendem muitas vezes toda essa burocracia que tem, né, para acessar o benefício. Elas me perguntaram, né, bom, eu acho que é importante, né, a participação agora, né, de você estar aqui para conduzir também a informação ao parente ali, e até inclusive, né, a gente tem toda semana aqui reunião da liderança, né, que acontece, e isso já foi esclarecido para eles, né, essa importância do trabalho do assistente social dentro do território. Então, é uma potência, né, de conhecimento que a gente também desconstrói e também constrói juntamente com todos. E a participação, né, de todos aqui que trabalham com a população indígena também é um momento de aprender com nós indígenas, porque também é difícil eu, indígena, trabalhar dentro da comunidade, porque muitas vezes a gente tem que ter o apoio da rede, né, dos municípios. Então, acho que esse momento, né, que o CRES proporciona é um momento histórico que acontece, né, no dia de hoje, para nós, quanto indígenas. Então, também fico bem contente, né, e espero que esses momentos venham acontecer mais, para também a gente ter uma formação com conhecimento do não indígena que vai lá dentro do território e a gente também poder passar o que a gente aprende e também a gente sabe sobre o nosso território. Então, era isso. Obrigada, Talvani. Eu acho que só a gente não tinha feito, né, nenhuma atividade assim, mais de escuta, mas acho que fica a provocação, né, assim, para a gente ter mais espaços de principalmente também a gente se acolher, né, e se escutar, que a gente preza muito por isso, né, acho que a nossa gestão tem tentado, assim, fazer esses movimentos também de escuta a partir dessas provocações, né, e poder e dizer assim que a gente fez, né, algumas agendas, hoje também estaria a Angélica Caigangue, a Silvana Caigangue, né, a Elis também, que não teve questões de saúde, não pôde estar com a gente, mas que a gente já amarrou com ela de a gente poder ter uma próxima oportunidade, né, dizer que a Raquel, assim, eu chorei horrores no EGAS, né, porque ela fez a fala de abertura e foi emocionante, assim, junto com a Ivonete, mediado pela Aline. Foi também um outro momento, assim, muito significativo, assim, que a gente também estava falando de um momento nosso, né, assim,
que a gente vivenciou e vivencia ainda, né, que é a questão das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. E tivemos também uma agenda o ano retrasado, que a Silvana participou, falando sobre a questão da saúde da população indígena e a população negra. A Angélica esteve aqui também fazendo uma roda de conversa sobre o marco temporal, mas foram espaços mais da gente poder fazer um processo mais formativo sobre outros temas, né? Então, acho também é um momento muito simbólico e histórico mesmo, assim, né, Talvani, da gente poder estar dando continuidade. Aí eu quero passar para a Prof. Rosa, né, e para a gente poder também ir fazendo os encaminhamentos finais, mas dizer, assim, que não se encerra, né, assim, nessa atividade. Depois que a gente retornar da oficina nacional, a gente já se comprometeu também, conselho, né, da gente fazer de novo uma roda de conversa para a gente dar uma devolutiva, né, do que a gente dialogou na oficina nacional e poder pensar estratégias, né, para a gente poder dar continuidade. Eu quero agradecer, então, em especial ao CRES, da 10ª região aqui do Rio Grande do Sul, em nome da vice-presidente, da nossa vice-presidente Ana Lúcia, agradeço a toda a diretoria do Conselho por esse espaço, dizer que a gente está aqui muito impulsionada por um coletivo que a gente chama da articulação, da qual nós fizemos parte, companheiro Gibran, Raquel, né, Talvani também, e acredito que muitos que vocês que estão aqui de outros estados também fazem parte, estão lá no WhatsApp da Articulação Nacional, Serviço Social e Povos Indígenas, e é uma caminhada ainda muito longa, né? E acredito que bastante contraditória por toda a característica da nossa sociedade, e como foi dito aqui, é importantíssimo conhecer as sociedades indígenas, né? Para que realmente a gente possa estar fazendo jus ao nosso projeto ético-político do serviço social. Antes de passar para a Raquel, eu vou só ler um trecho do Krenak, do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que diz assim: definitivamente não somos iguais. E é maravilhoso saber que cada um de nós que está aqui é diferente do outro, como constelações. O fato de podermos compartilhar esse espaço, de estarmos juntos viajando, não significa que somos iguais, significa exatamente que somos capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças, que deveriam guiar o nosso roteiro de vida. Então, que o serviço social possa ter, né, isso como um guia, né, que essas nossas diferenças possam nos guiar, né, que também faça parte do nosso projeto ético-político. É isso, muito obrigada. Obrigada. Raquel. Que lindo, Rose. Adorei esse trecho. Muito bonito. Eu queria só parabenizar. A Aline falou que não tem feito muita coisa, né? Mas descreveu muitas coisas que vocês fizeram. Então, eu acho que lembrei que outro dia uma colega me perguntou como é que está sendo essas andanças aí, você que não gosta muito de ficar viajando. Aí eu falei com ela, assim, que foram sempre lugares que eu fui convidada, assim, como outros parentes, outros colegas da articulação, né, brasileira de serviço social povos indígenas, porque as pessoas queriam, de fato, nos escutar, né, e eu acho que esse espaço aqui é mais um espaço constituído nesse sentido. E, então, eu acho que o desafio de vocês é compartilhar as experiências que vocês estão fazendo com os outros CREs, né, como que esse pouco é muito num ambiente em que o racismo da ausência ainda é predominante. Então, esse ano a gente tem a campanha do CEPES que fala sobre o desafio, né, de lutar sobre justiça ambiental para enfrentar a desigualdade social, e no texto orientador da campanha é muito explícito, né, a importância de dar visibilidade aos povos tradicionais, aos povos que estão à frente dessa luta,
né, contra a degradação ambiental. Infelizmente, isso não é visto em todos os espaços da nossa categoria. Então, em muitos espaços, as campanhas elas foram sanitizadas, vamos colocar assim. A campanha ainda é sanitizada, né? Como se fosse só uma discussão temática da questão ambiental, dissociada de uma discussão étnico-racial que é explícita. Então, queria parabenizar vocês por estarem fazendo essa caminhada, viu, menino? Não fala assim, não, vocês têm feito muitas coisas. É porque vocês têm muitas coisas para fazer. Então, mas a gente, né, esses espaços parecem pequenos de escuta, são muito importantes, principalmente quando dá visibilidade aos povos do território, né? E a gente tem Talvânia aí, e outras, né, que foram convidadas, a gente entende a dificuldade de estar, porque são muitas demandas e a gente também adoece, mas é nesse passo aí de escuta mesmo que a gente vai tecer outros caminhos para essa profissão no diálogo com povos indígenas. Obrigada, viu? Parabéns. Obrigado, então, para o pessoal que ficou, né, também até agora. A gente passou um pouquinho, 30 minutos, mas acho que é importante, né, tem um tempo, a Rosa sempre provoca, né, quando a gente fala da questão do tempo, né, tem um tempo que é esse tempo de escuta, de conexão, de vínculo, né, que é importante, assim. Então, para mim, a gente poderia ficar mais tempo, né? Mas não vai ter, Tudo não vai tem ficar seu só, tudo tem seu tempo. E depois, então, da oficina nacional, fica esse compromisso nosso de a gente retomar e poder dar uma devolutiva, assim, né, de como é que foi esse momento importante, muito provocado também pela articulação, né, Raquel, Gebran, professora Rosa, Talvani, né, e que a gente tenha nesses próximos momentos também os colegas, né, porque a gente também tem uma vida, né, a gente tem filhos, tem, né, trabalho, tem a correria, né, e outros colegas também não puderam estar hoje, é sexta-feira e a gente está resistente aqui, então, né. Então, muito obrigada, gente, uma boa noite, bom final de semana, bom restante de sexta-feira e até a próxima. Boa noite. Boa noite, beijo.